Olá! O tema de nossa aula hoje será problemas na administração da justiça. Olhe que não temos poucos problemas. Para não deixarmos você no escuro, veremos a nossa agenda de aula. Começaremos falando um pouco da nossa justiça, que muitas vezes tem excesso, muitas vezes falta justiça. No Brasil, existe um fenômeno peculiar, a justiça grátis. Mostraremos os gargalos que temos no nosso poder judiciário, bem como falaremos de problemas na execução, tanto civil quanto criminal. Por fim, poucas palavras serão feitas a respeito do nosso sistema de justiça criminal. Temos um grande problema que é justiça de mais e justiça de menos. O Poder Judiciário ele deveria funcionar como uma salvaguarda de expectativas de igualdade. Ele tem um papel de poder contra-majoritário. Diferentemente do Executivo e do Legislativo, que são poderes majoritários, o Judiciário não. Ele tem um papel de atenção ao indivíduo. Alguém precisa de um medicamento, não consegue adquiri-lo, recorre-se à Justiça. Precisa de moradia, não tem, vai ao Judiciário. Dificilmente essas pessoas teriam acesso ao Legislativo para a aprovação de uma lei que as beneficiasse ou ao Executivo para a implantação de uma política pública. Então, se eles querem ter um direito individual reconhecido, eles precisam recorrer ao Judiciário. O grande problema é que o Poder Judiciário ele também está ocupado por aqueles que ocupam o Poder Legislativo e o Executivo. Quem detém poder político, quem tem poder econômico e que ocupa as arenas legislativa e do Executivo, conseguindo emendas, medidas provisórias, políticas públicas que vão beneficiar, isenções fiscais, eles também utilizam o Judiciário como uma forma de protelar o cumprimento de obrigações. Então nós começamos a ver uma situação de muita desigualdade. Na década de 70, nos Estados Unidos, Mark Galanter falava nos one-shot players e nos repeat players. One-shot players são aqueles que possuem uma ação na vida, uma única ação que vai tramitar por muitos anos e que para eles terá um efeito, um resultado muito esperado. O custo desse processo para o indivíduo é elevado e ele vai ter muitas consequências, para o seu patrimônio, para a sua vida pessoal. Por outro lado, nós teremos os repeat players. Os repeat players, eles são os litigantes contumazes. Eles têm toda uma estrutura de atuação na justiça. Para eles, o processo individual tem um valor muito pequeno. Se eles perderem um aqui, eles ganham outros lá na frente. E os repeat players, eles têm um menor esforço na gestão de cada processo individual, porque possui uma estrutura muito sustentada, sedimentada de atuação em larga escala. Então existe uma grande disparidade entre os one-shot players, aqueles litigantes ocasionais, e os repeat players, que são os litigantes contumazes. A situação só não é pior porque no Brasil nós temos o fenômeno da justiça grátis. Essa justiça grátis, ela vai se assentar num tripé. Nós vamos ter o juizado especial com o seu juspostulante, a proliferação de advogados e uma assistência judiciária que é muito generosa às partes. Hoje, se você quer ajuizar uma reclamatória trabalhista, você não precisa de um advogado. O reclamado tem o juspostulante. Basta que ele compareça à Justiça do Trabalho, que será atendido por um servidor que vai atermar o seu pedido. A mesma regra vale para os juizados especiais, tanto em âmbito federal quanto em estadual. Ou seja, você não precisa ter nenhum conhecimento de direito, você não precisa contratar um advogado e você não precisa desembolsar um tostão. Basta simplesmente bater na porta da justiça e falar: quero apresentar uma reclamação.